Olá, pessoal. Quem fala com vocês é Gersino Neto, advogado, tributarista, especialista em regularidade fiscal. E nós estamos aqui hoje para gravar o nosso primeiro Evox Responde, ok? Aqui direto do Estúdio Flecha, junto com toda essa equipe maravilhosa que está nos acompanhando. E a ideia desse quadro é a seguinte: todas as dúvidas que vocês tiverem, seja através do Instagram, aqui no YouTube, em qualquer canal de contato e comunicação conosco, envie para a nossa dúvida. E a ideia é, você que é contador, advogado, empresário, ou até mesmo um estudioso da área, né, um entusiasta da área, envie para nós sua pergunta e nós vamos fazer o possível para, nesse quadro, responder e tirar todas as dúvidas, ok? E cada pergunta que for respondida aqui, se vocês entenderem que há necessidade de falar um pouco mais sobre esse tema, deixe nos comentários a informação, porque vai ser importante para a gente pensar se é interessante fazer mais um quadro do Evox Responde ou até mesmo colocar no nosso podcast, trazer mais um especialista para fazer um bate-papo muito legal sobre o tema, tá ok? E vamos lá para a primeira pergunta. Olha só que pergunta interessante, pessoal. É possível negociar débitos que estão em execução fiscal? Antes de responder essa pergunta, que é muito interessante e, de fato, é uma pergunta que, em todas as reuniões que nós do Grupo Evox fazemos, sempre no nosso Instagram, e acredito que aqui no YouTube não vai ser diferente, tá? É uma pergunta que sempre ela é feita para nós. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou explicar para vocês o que é uma execução fiscal. Porque pode ser que alguém que está nos vendo agora não saiba o que é uma execução fiscal. Então, vamos lá. Todo débito tributário, ele nasce no momento do lançamento. Eu estou tratando aqui, pessoal, de a maneira mais comum de um débito tributário ser gerado, que é o débito por homologação, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe de quais tipos de declarações que existem, porque vamos deixar isso para um próximo Evox Responde. Então, vamos lá. No momento que o débito ele é lançado na escrita fiscal do contribuinte, então vamos imaginar, você tem as suas DARFs para pagar, ou as empresas do Simples têm as DAS para pagar, esses débitos são lançados, tem a data do vencimento e o contribuinte eventualmente não faz o pagamento. Não vou entrar nenhum no mérito aqui do porquê que esse pagamento não foi feito, tá, pessoal? Esse pagamento não foi feito, ok? A partir do momento que venceu essa guia, tá? O fisco ele tem 90 dias para inscrever esse débito em dívida ativa. Antes, obviamente, o fisco ele vai notificar o contribuinte para pagamento, a Receita Federal vai fazer isso, vai oportunizar o contribuinte que antes da inscrição em dívida ativa o pagamento seja feito, ou até mesmo parcelamento, tá? Porque pode fazer um parcelamento na Receita Federal. E isso não acontecendo, a Receita Federal vai inscrever o débito em dívida ativa, ok? Então, uma vez o débito inscrito em dívida ativa, ele passa para o que a gente chama da fase de cobrança desse débito. Então, dentro da fase de cobrança do débito tributário, nós vamos ter primeiro a PGFN fazendo o quê? Enviando notificações para o contribuinte fazer o pagamento. Posteriormente, ela vai protestar esse débito, tá? Para, na sequência, ela partir para a fase executória. Então, o que seria a fase executória? Imagina só que nós temos a Receita Federal, que é onde o débito foi gerado, nós temos a PGFN, que é o advogado da Receita Federal. Eu estou falando assim para ilustrar para vocês a dinâmica, tá ok? Então, nesse momento que a Receita Federal passa o débito para a PGFN, que é o que a gente chama de inscrição em dívida ativa, ok? A PGFN começa a fase executória, através das notificações, posteriormente protesto, para, enfim, chegar na execução fiscal. Então, no momento que ela executa o contribuinte, esse título, né, que é a dívida em inscrição em dívida ativa, nesse momento, o contribuinte ele tem as seguintes opções, que é a citação, a intimação que vem para ele responder essa execução. Então, ele vai ter, em 5 dias, que pagar, ou ele pode, obviamente, exercer algum direito de defesa, que pode ser através de um embargo de pré-executividade, que eu também não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas vale aí, vamos anotando aí, pessoal, mais uma para o nosso Evox Responde. E
nós temos também a possibilidade de embargar a execução, que é uma outra via para isso, tá ok? Só que aqui a pergunta, ela foi muito específica. A pergunta foi, eu posso negociar um débito que está em execução fiscal? Ok? Então, o que o contribuinte pode fazer nesse momento? Ele pode pagar, pode negociar o débito? Sim, ele pode negociar o débito que está em execução fiscal. Então, ele tem a opção de pagar esse débito de forma integral dentro dos 5 dias. Ele tem a opção de parcelar o débito dentro dos 5 dias, mas hoje, através da Lei 13.988, ele tem uma opção que é mais benéfica para o contribuinte. Qual a opção? Negociar o seu débito. Então, ele pode negociar esse débito com descontos e parcelamentos facilitados para, na sequência, eles requerer a suspensão dessa execução. Então, olha que interessante. Eu estou até extrapolando aqui a pergunta, tá, pessoal? Além de negociar o débito, que ele pode fazer isso, é um direito do contribuinte, a qualquer momento ele pode pleitear a negociação, ele pode ainda, no momento da negociação formalizada, do pagamento da primeira parcela, de uma única parcela, ele pode requerer a suspensão. Obviamente, ele não pode deixar de pagar essa negociação. Se ele deixar de pagar, o fisco, no caso a PGFN, ele volta a ter o direito de cobrar essa dívida novamente e volta a promover a execução. E o que vai acontecer se ele promover essa execução? Essa execução vai poder trazer alguns transtornos para o contribuinte. Qual o principal deles? A penhora de bens. E uma primeira penhora que ocorre, pessoal, é a penhora bancária. Então, todo o dinheiro que está na conta daquela empresa, seja em qualquer instituição bancária, ele vai ser bloqueado até o montante total da dívida, para satisfazer aquela execução. Então, vamos imaginar, você tem uma dívida de R$100 mil. Você tem na sua conta R$30 mil, vai bloquear os R$30 mil. Ele tem a dívida de 100 mil, você tem na sua conta R$150 mil, vai bloquear R$100 mil e quitar a execução, ok? Mas vamos lá. Gersino, eu tive já um bloqueio. Eu não sabia, não tinha visto ainda o Evox Responde e tive bloqueio na minha conta. A conta bloqueou R$30 mil, como você citou aí no exemplo. E agora? Eu consigo reaver esses R$30 mil? Eu consigo negociar essa dívida mesmo já com esse bloqueio? Persiste a penhora lá na minha conta, que é a famosa teimosinha, né? Que isso é tão comum aí no linguajar, principalmente dos advogados. Eu consigo fazer alguma coisa nesse momento? Sim. Você consegue negociar a dívida, fazer o pagamento da entrada e suspender a execução. Suspendendo a execução, automaticamente suspende as penhoras. Só que tem um problema, pessoal. O valor que já foi bloqueado, os valores que já foram bloqueados, esses não são liberados. Eles vão ser liberados em qual momento? No momento da quitação do débito apenas. Então, essa é uma situação que prejudica muito o contribuinte que é mal informado, que não tem a informação antes que o problema de fato ocorra. É a velha história do é melhor prevenir ou remediar. Né? Uma vez que você não preveniu e houve o bloqueio, infelizmente esse dinheiro vai ficar retido até a quitação dessa execução, tá? Das dívidas que compõem essa execução. Então, no momento que você quitou, você pode sacar o dinheiro. Outra opção que pode ser feita é, eu tenho uma dívida de R$100 mil, negociei a dívida e eu acabei de falar que é possível descontos, né? Então, vou até formular algo aqui para ficar interessante aí para vocês. Olha só, eu negociei a dívida, tive descontos na dívida. Então, a minha dívida era R$100 mil, eu tive 50 mil de desconto. Nós até gravamos um episódio, pessoal, para falar exclusivamente de transação tributária e que logo, logo vai estar no ar, vocês vão ver esse episódio. E faz muito sentido ver esse episódio do início ao fim, porque nós explicamos lá de forma detalhada quais são os benefícios, quais os percentuais de desconto, quais são as parcelas, quantidade de parcelas, como pagar e etc. Mas então, para a gente encerrar aqui a resposta, nós temos a dívida, tivemos o bloqueio, negociamos essa dívida, tivemos 50 mil de desconto, tá? Ficou 50 mil para pagar.
o contribuinte pode pagar os 20 mil e no momento que o saldo devedor dele for igual ou inferior ao que está bloqueado, pode fazer um requerimento dentro da execução requerendo que aquele valor quite o saldo devedor daquela execução, ok? Então, se você tem uma execução fiscal, não se desespere. É possível resolver. Procure a sua equipe, procure um advogado, procure um profissional da área tributária para poder te auxiliar, te instruir nesse momento, que é um momento tão difícil para o empresário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Evox Responde. A ideia desse quadro é trazer e tirar todas as dúvidas que nossos ouvintes possuem. Grande abraço, fiquem com Deus.